Então, continuando o nosso assunto de estatística, a gente vai ver ali a parte de visualização, ok? E ver mais uns conceitinhos básicos de estatística. Então, a gente vai usar os mesmos exemplos que a gente utilizou anteriormente. Copiar valores. Só vou ordenar aqui para bonitinho, ok? Então, a gente já viu o gráfico de linha, a gente vai revisar ele, né, de novo. Então, basicamente é o seguinte, para a gente entender como é que vai funcionar no Excel. A gente vai ter, na maior parte, um eixo, o outro eixo, né? Então, vai ser um eixo dos valores, geralmente o nosso eixo Y, e um eixo X, né? Que geralmente, né, é de tempo, né? Mas ele também pode ser de coisas, que é o que eu vou fazer aqui. Esses valores aqui de AD, eles não são... não é temporal, né? Isso aqui são identificadores de produto, tá? E bem, como é que a gente vai fazer? Eu vou selecionar tudo e vou inserir. E vamos ver o que acontece. Ok, quase deu certo. Vamos fazer umas primeiras edições. Então, vou fazer umas edições aqui só pra gente entender. Então, formatar área de... Opa. Formatar... Eita senhora, mato. Não, alterar tipo de gráfico. Combinação. O ID... Ele tá com dois gráficos aqui, o valor está em linha, mas a gente não quer, a gente quer coluna. Só que vendas, como é um valor muito menor, ele não aparece aqui de tão pequeno que ele é. Então a gente vai jogar vendas no eixo secundário, ok? Ele dá uns modelos aqui, a gente não vai usar. Então, eixo secundário. E os nossos volumes também vão continuar em coluna, só que em outro eixo. Tá, o meu ID é um identificador. Aqui deu 10, mas é um identificador automático. Eu vou tirar o meu ID, eu vou remover aqui em selecionar dados. Eu vou editar e eu consigo selecionar no intervalo. Então eu venho aqui e seleciono. Pronto. Isso aqui é interessante fazer, porque, por exemplo, se eu fiz mudar isso aqui para... Por exemplo, GPU... CPU... Placa-mãe... Vamos lá. Gabinete... Gabinete, fonte... de LED... HD... Base... E teclado. Pronto. Vocês viram ali que atualizou automático, né? Mudou dos números pro... Então, se eu puxar de volta... Então vocês estão vendo, eu consigo editar os dados, puxar, aumentar, diminuir diretamente aqui do... E agora não tá deixando puxar. Tá, mas vamos sempre dar selecionar dados. Vamos adicionar agora então. O nome da série é o nome que eu quero que fique. Eu posso colocar o nome que tá na célula, mas eu posso escrever, tá? Vamos escrever aqui só pra vocês entenderem. Então, valores. E os valores de série, a mesma coisa, eu posso colocar direto aqui, não é necessário eu colocar, mas geralmente a gente seleciona. Eles ficam separados por ponto e vírgula, que nem tá aqui, ó. Pronto. Mas tá vendo aqui, ó? Vendas está com o meu nome. Valores não. Porque a gente pode ter múltiplos eixos ali. Então a gente quer que valores esteja relacionado com vendas também. Então
tem que vir em editar. A gente vai selecionar também. Mesma coisa, você pode selecionar, mas também pode colocar diretamente no gráfico, tá? Não precisa necessariamente selecionar. O usual é selecionar. Então pronto, os dois estão relacionados ao mesmo eixo de... Vamos chamar de eixo X aqui. Vou dar OK. Mas tá, eu não estou vendo vendas. Então vamos lá de novo. Em vez de selecionar dados, a gente vai alterar tipo de gráfico. Combinação. Então o que está acontecendo? Eles estão no mesmo eixo. Então se vocês forem ver aqui, o vendas ele está muito baixinho, no ponto que não dá nem para ver. Para a gente poder ver, apareceu vendas. Ok, mas agora a gente não vê os valores, né? O vendas está no eixo X. Como o que mais vendeu ele está relacionado com o maior valor, então esses dados se conversam, né? Então o vendas agora está em cima do de valores. Daí o que podemos fazer aqui? Formatar a série, ok? E aumentar a sobreposição delas. Então, por exemplo, a gente coloca aqui um 200. A gente diminuindo aqui. Opa, quer dizer, confundi ali a porcentagem. Então, apareceu ali. Não tá estético, né? Mas é só pra vocês verem ali. Fica parecendo um docinho de criança isso aqui. Mas é só para vocês entenderem mais ou menos essa estrutura de gráfico no Excel ali. Tem essas opções que são meio escondidas de formatação de série, tá? Você também pode editar os eixos por aqui. Ok, então você pode colocar o título do eixo. Daí aquele das opções, né? Então tem principal, tem horizontal. Aqui ele já traz umas opções para você. Tem essa parte de layout rápido que ajuda, ó. Mas se está com pressa aqui, ele pode dar uma auxiliada. E aqui o próprio Excel também tem uns pré-modelos que também auxiliam, né? Mas vocês estão vendo, né? Ele muda de acordo com o que você já fez de preset. Que também dá para fazer. Você consegue deletar. Então, seleciona aqui deleta. Seleciona aqui deleta. Ok. Claro que, como vocês viram, meus dados dependem de aparecer o eixo. Se eu colocar de novo Pera aí, vou colocar vertical secundário. Apareceu. Horizontal secundário apareceu lá em cima, só que é igual. E o vertical principal. Então, ó, como eu alterei muito, o vendas está de novo bem pequenininho, escondidinho aqui. Mas eu não quero ver o vendas. Eu quero mostrar o vendas de outro jeito. Como é que eu posso mostrar? Posso mostrar a tabela. Dependendo do contexto é útil, não é lá muito estético, mas é útil. E rótulo de dados. E rótulo de dados aqui é o que a gente vai escolher. Então, beleza. Estou vendo os valores, mas eu também quero ver a quantidade de vendas. A quantidade de vendas está aqui, né? Não fica poluído o nosso gráfico. E a gente pode vir aqui. Então, dando 2 cliques a gente começa a poder editar o nosso rótulo de vendas. Ele pode ser editado tanto aqui quanto aqui. Aqui, por exemplo, a gente pode alterar a forma dele. Então, ó, colocar uma plaquinha. É assim, aqui vai ser a criatividade que vai mandar, ok? Então, preenchimento da fórmula, vamos deixar laranja para relembrar. Vamos deixar sem contorno, ok? Ok, mas daí eu quero diminuir o tamanho. Dá pra colocar efeito de sombra, por exemplo. Então, ó, dá pra colocar. Esse aqui pode ser útil também. A gente pode colocar uma caixa de texto dentro do gráfico.
Às vezes para escrever um comentário. Vamos voltar aqui. Formatar. Aqui a gente pode colocar um gráfico que a gente quer às vezes mostrar. Aqui teve um ponto de mudança. Ok? Bom, e esse é um ponto interessante, gente. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa linha, ela pertence a esse gráfico. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu posso copiar esse gráfico, né? E como imagem, a seta vai vir junto. Quando eu uso um elemento do Excel, que ele tem os mesmos elementos, aqui no inserir, de inserir objeto, de inserir ícone, não vou abrir agora, vou abrir o de formas que é mais fácil, os mesmos objetos. Só que quando a gente vai ali, ele fica no Excel, não no gráfico. A gente quer que fique no gráfico, tem que inserir aqui via formatar. Ok? Aqui também muda o estilo das cores. Então aqui, criatividade, né? Basicamente. Então, gráfico de barra, clássico, muito utilizado em dados. Volte e meia vocês vão ver sendo utilizado. Por exemplo, aqui digamos que não fosse valores, comparações de oferta de RAM e GPU. Então tá os dois gráficos de barras, ok? Bem útil. O gráfico de linha. O gráfico de linha a gente geralmente usa quando vai analisar no tempo. Então a gente vai criar um outro exemplo aqui, rapidinho. Eu vou chamar de mês. Que vai ficar bem curtinho, tá? Basicamente. Eu já vou mostrar o porquê que eu coloquei mês e porquê que eu tô usando essa formatação aqui. Opa, 3 aqui é 1. Vamos ver se... Aí, detectou. Então, coloca 3 valores, daí geralmente o Excel detecta o padrão, ok? Então vamos até o mês 6 ali. Colocar valor. Eu vou usar lá a velha função aleatório range, que eu mostrei para vocês. Só que eu vou usar valores bem próximos, ok? Vamos dizer que seja vendas de celulares, por exemplo. Então, vou colocar ali de 75 a 100. Eu não vou colocar nem valor. Vou colocar quantidade. Então, esse é o formato data no Excel. Bem, vocês vão ter que pesquisar mais depois, ok? Mas eu vou copiar. Vamos ver a data de hoje aqui, só para vocês entenderem. Mas o formato do Excel, ele é um formato padronizado de dado, usado, né, nas ciências de dados, que ele considera um ponto de início, ok? E ele é um número, representa um dia, do ponto que ele começou. Então, do ponto que começou, esse aqui é uma quantidade, uma somatória de dias, ok? Então, se eu pegar essa data, que é a data de hoje, e transformar em número, então a gente está 45.809 dias do ponto inicial. Se eu pegar esse dia e transformar em data, esse é o ponto inicial. O nosso calendário começou, né? Esse formato prioridade de data começou em 1º de janeiro de 1900. Ponto importante. Para representar horas, ele é o mesmo formato. Então, eu vou usar uma outra fórmula agora, que é conhecido como agora. Que, como vocês devem imaginar, ele dá a fórmula de agora. Só que eu estou usando data abreviada. Então a gente vai dar... Pode ser Ctrl 1, ou também pode vir aqui, ó, mais formatos de número. Vamos em personalizar.
Vamos pegar um formato ali que tem, ó, DDMMH, que é o formato de data e hora. Então ele está pegando a data e o horário de agora. Se eu transformar em número, ele vai dar um número quebrado. Por quê? E é uma coincidência, tá dando meio-dia, eu fico chocado, né? Mas isso aqui, esse 0,5, ele equivale a metade de um dia, né? Então, por quê? Porque ele é o nosso dia, ele tem 24 horas, né? Então, 1 é 24 barra 24. Agora, vamos... Agora, se for 1,5, então vamos transformar todos eles no mesmo formato. Vamos ver se tem um formato bom aqui. Ah, aqui ó, já tem um pronto, vou usar esse. Então, olha, eu usei... Aqui é esse dia, 5, e aqui é 1,5, né? Então os dois estão no meio dia, ok? Porque para representar o formato data, ele é sempre de 24 em 24, ok? Ou fica essa curiosidade para vocês, né? Porque esse é o ponto importante, porque é assim que tanto no o Python como Data ou em outras linguagens interpreta o formato data, ok? Ele é esse número próprio, né? Como quase não, ele é uma unidade, né? Um tipo de dado que começou lá em 1 de 1900. Não que começou, né? Foi convencionado. E bem, tudo isso para quê? Porque o formato de data ele é bem sensível, tá? Principalmente se você está trabalhando com às vezes várias regiões ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma firula aqui e vou mudar para... Então pronto. Agora eu tenho o nome do mês. Que fica muito mais bonito de mostrar num gráfico do que pro teu gerente, do que o formato de data. E muito mais fácil de você colocar, às vezes até de automatizar, do que você ficar março, abril, maio, junho, julho, né? Você ficar às vezes convertendo o mês ali, né? Você economiza etapas, né? Na hora de montar ali teu gráfico, né? E agora mesmo eu passo, inserir. Pronto. Então, novamente, eu vou dar uma melhoradinha nesse gráfico, vou clicar aqui nos eixos, ok? E eu quero mudar os meus dados estão começando em 0 e 120, que é o convenção. Só que isso dificulta às vezes ver. Então a gente vem aqui, ó, opções de eixo, valor, que é o valor que eu estou olhando, e eu mudo o mínimo. Nesse caso, vou mudar o meu mínimo para 60. Nossa, pode ser até mais. Eu vou deixar 70 então. 70. Ó, dele já mudou meu máximo de forma automática. Mas ó, aqui ficou bem melhor de visualizar. E sempre que estiver construindo um gráfico, sempre tá fazendo a leitura junto, ok? Celulares, tá. Então, conclusão, né? Nesse primeiro semestre, nosso produto vendeu ali, né? Menos que esperado. Ele ficou 3 meses, né? Quase 4 ali, abaixo do que a gente estava projetando, né? Depende daria para colocar mais uma linha aqui, mostrando qual que era a nossa meta. Vamos fazer isso. Vamos só para Então, outro truquezinho. Não sei se vocês vão ver. Se a gente selecionar nossos dados, o Excel ele dá 3 medidas básicas aqui, que é bem útil, né? Então ele dá a média, ele dá a contagem, né? Então são 6 dados, ele dá a soma desses dados, 506. Nossa média aqui deu 84,33. Como metas costumam ser acima, né, da nossa média,
Eu vou colocar 90 aqui. Ok? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no gráfico de barra. A gente vai adicionar. Então, meta. Seleciona o nosso dano. Então, ok. A gente vai editar o nosso eixo. Seleciona também. Desformatou meu gráfico. Sabe Deus o porquê. Que alegria. E agora voltou. E eu não fiz nada. É, gente. Excel. não tem muito o que falar. Então, prontinho, gente. Aqui, por exemplo, a gente seria nossa linha da meta. Né? Digamos que está analisando vendas, está analisando, às vezes, logística, né? A gente esperava tem estoque acima do 90 meses, estava abaixo. Então, vamos colocar sempre... Deixa eu diminuir ela. Ué, o que eu estou editando aqui? E aí, tá. Pontilhadinho. Diminuir a fonte, até para aumentar a transparência. Aqui eu vou colocar 50 para vocês verem como é que fica. Ok? Quase não deu para ver, né? Então, a gente vai editar de novo. 2 cliques. Mudei aqui para o nosso balde de tinta, né? Que é linha de preenchimento. Vou diminuir essa transparência. Vou colocar em 20. Ainda tá ruim de ver. Vamos deixar assim, só pra gente entender. Então pronto. Resumindo aqui, se eu tinha uma meta de 90 de venda por mês de celulares, eu só vendi 2 meses acima da meta. Então, sessão simples e direta. A gente encerrou aqui o nosso gráfico de linha. Gráfico de dispersão. Esse é legal. Então eu vou voltar aqui para o nosso exemplo inicial. E aqui eu vou usar valores dessa vez. Então, o Ctrl. Em vez de selecionar tudo aqui, eu seguro o Ctrl e seleciono aqui. Nossos 2 eixos. Então a gente vem inserir e gráfico de dispersão é esse aqui, ó. E ele que vai dar os modelos de gráfico de dispersão, ok? Né? Gráfico de dispersão e análise de dados é... Tá. Ele é meio ruim, sendo bem sincero, quando com poucos dados, né? Em Python, com bases grandes, a gente consegue ver melhor, né? Porque aqui os dados são bem pontuais, quase 1 para 1, né? Se a gente voltar aqui no inserir, a gente consegue mudar os gráficos. Esse aqui é quando a gente quer fazer mostrar que tem uma conexão entre eles, tudo. Mas geralmente é isso, né? E como é que a gente interpreta a dispersão? Quanto mais os valores próximos, a gente entende que eles têm de alguma forma ali uma correlação, né? Uma relação entre eles, né? Então, por exemplo, esses... Eita senhor. Vamos lá, forma. Vou fazer assim mesmo. É só tirar o preenchimento. Ó, sem preenchimento. Pronto. Todo mundo feliz. Eu vou deixar preto. Pronto. Então, a gente faz assim. Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar esse aqui. Estender pra cá. Daí só vai ficar só esse isolado. Esse aqui vai ser o nosso outlier, né?
ponto fora da curva, ok? Então vamos lá, a gente tá vendo agente produtos aqui, então mesma coisa. Então só vou editar aqui o eixo, porque não apareceu os valores, né? Mas eles aparecem aqui, né? Pô, que céu, qual é, cara? Tô dando aula aqui. Tá, vamos desse jeito aqui, tá? O que a gente tem que entender aqui? Basicamente, a gente agrupa, ok? Então, esses produtos aqui vão ser... E pra facilitar mais ainda, já que todo mundo aprendeu a fazer rótulo de dados aqui, cadê? Aqui. Não tá muito bonito, gente, mas tá explicativo. Então, qual que é a interpretação que a gente vai fazer aqui? Ah, tem um jeito de arrumar. Quer ver? Dá pra colocar uma quebra de linha nesse rótulo de dados. Valor X, valor Y, cadê? Separador, ponto e vírgula, aqui, nova linha. Aí, é isso que eu queria. Isso que eu queria com todos, né? Rótulo de dados, opções de rótulo, nova linha. Pronto. Não vamos se estender muito nisso. Edição, vocês viram, né? É um negócio que tem que treinar bastante ali. O Python é a mesma coisa. Até a gente entender ali essa relação de número e estética. Aqui eu só quero deixar visual para todo mundo. Então, como é que a gente vai estar interpretando aqui? A RAM e a GPU... nossa, esse aqui é um exemplo bem fictício, porque eu acho que duvido que a RAM e a GPU seja o que seria os que com menor valor de venda, né? Mas eles estariam nesse grupo que, pra gente, seria o grupo que menor dá lucro de todos os nossos produtos, ok? Né? Aqui estaria ok, e aqui são nossos produtos que estariam vendendo mais, ok? E a fonte seria o nosso outlier, né? Ele não está agrupado em nenhum grupo, ok? Porque ela está distante, né? Então, é assim que funciona o gráfico de dispersão. Importante, eu estou usando com produto, ok? Mas ele pode ser analisado com processos, né? Então, SLAs também, né? Então, eu comprei essas tarefas, ok? E essa tarefa leva um tanto tempo. Então, analisar prioridades. Então, dispersão é muito usado, vocês vão ver muito artigo científico usando, ok? O gráfico de dispersão é bem importante, né? Bem útil, né? E com bases maiores, né? A gente vai ver depois. Ele fica até mais bonito de ver. Fica vários pontinhos assim, agrupados. Então encerramos aqui com o nosso gráfico de dispersão. A gente vai jogar ele fora. E a gente vai mais um gráfico, né? Para visualizar os dados. Confesso que esse gráfico em especial eu não uso tanto, ok? Que é o histograma. Então a gente vem aqui, seleciona o histograma. O histograma ele funciona de forma de agrupar os valores, ok? E a gente entender naqueles grupos quais que são os mais representativos entre eles, ok? Eu vou aumentar aqui o número de... Então, a gente está usando vendas aqui, tá?
A gente precisa valor, a gente precisa até usar objetos, ok? Então, a gente entende de como é que a gente interpretaria esse gráfico. Então, bem simples de montar. Como vocês viram, né, o Excel sempre segue essa lógica, né? Seleciona, insere e depois você vai fazendo as modificações que você quer. Vou tapar aqui. Então, a gente tem mais produtos, né, dentro dessa faixa aqui de vendas do que dessa faixa aqui, ok? E ele faz, então, ele serve basicamente dessa forma, né? Que a gente classifique eles em vários grupos, ok? Então vamos lá novamente, a gente vai aumentar ali os números. Não ficou bonito? A gente vai voltar, vamos tentar um 5 aqui, tá? Não vamos mais que isso. Ó, o 5 ficou bem legal, porque a gente tende nos grupos de 51 a 67, eles venderam menos, né? Então a gente tem menos produtos que venderam, né? Nessa quantidade de 51 a 67. Ok? Então é assim que a gente interpreta o nosso histograma. Agora, tivemos o nosso box plot. Assim como a dispersão, ele é bastante usado em análise de dados. Aqui também era o ideal a gente ver ele com bases de dados grandes, ok? Então a gente vai vir em gráficos recomendados. Aqui, em gráficos recomendados, a gente pode ver todos os gráficos possíveis que tem no Excel, com todos os modelos possíveis, ok? Então, vocês vão ver aqui que é o outro mundo, ok? Então tem gráfico de superfície, gráfico de radar, né? Gráfico de radar geralmente vem bastante em comparação de produto, né? Qual celular é melhor que esse, usa bastante gráfico de radar, bem legal. O gráfico de mapa também, ele é bom para ver essas representatividades, ok? Então, aqui a gente vê, por exemplo, aqui está considerando o valor de vendas, mas vamos usar que aqui fosse uma quantidade de estoque, por exemplo. Então, por exemplo, tem mais mouses do que, por exemplo, placas mães no meu estoque, né? De acordo com o tamanho da área desse gráfico. É bem legal também, bem visual. O explosão solar, confesso que eu não uso muito, é muito do povo do marketing. Mas também mas assim, um detalhe da explosão solar, ele é mais visual que o pizza, né? O pizza tem exatamente esse problema, que ele é horrível de ver. Quando você passou ali de 3, 4 valores, já não dá mais para usar gráfico de pizza, que fica muito horrível de ver. A explosão solar, ele é bem mais visível, né? Não tem nem comparação, ok? Nosso histograma, né? Gráfico de cascata também, muito usado também dentro da parte ali de processos, ok? Aqui a gente está usando o número negativo, tá? Não é número positivo, né? Mas a cascata, o legal é que você consegue trabalhar com números negativos, ok? Funil também, confesso que eu não uso muito, né? E bem, chegamos aqui no nosso último gráfico, que é o Blocks Spot, ok? O Blocks Spot nada mais é que o quanto que o nosso dado ali, vamos dizer, tá variando, ok? Ou dentro ali da proposta dele. Então, nada demais, mas ele é dentro de 4, né? Deu boa. Ok. Então, dentro do nosso gráfico aqui, vendo dentro daquelas estatísticas que a gente já viu de variância, de mediana, é isso que, resumidamente, isso que está sendo analisado aqui, o box plot, né? Ou caixa estreita, como que tá aqui na minha versão do Excel, pelo menos, ok?
Ele é bem usado justamente por causa disso, gente. Pra gente entender não só o dado no ponto, mas a gente entender o ponto que ele tá variando, ok? Aqui variação linear tá igual entre todos, tá? Por isso que ficou o mesmo valor, ok? Linear no sentido que é progressivo, ok? Né? Então, aqui ficou tudo igual. Como eu disse, em Python a gente vai ver bem melhor essa análise e eu vou entrar mais a fundo lá. Aqui só para vocês entenderem como que a gente vai fazer esse gráfico ali e, e entender ali essa questão de onde que tá todos os gráficos. Bem, e simples, gente. População e amostra. Bem direto. População a gente vai entender como todos os nossos dados. Ok? Dentro da análise de dados, a gente tem esse poder computacional, né? E o Python ele traz que a gente consiga analisar todos os nossos dados. Ok? Então, nem sempre vai estar muito clara essa questão ali da população amostra, mais voltado para o meio corporativo. Né? No meio de pesquisa, meio acadêmico, meio de processos, a gente vai ter essa diferenciação, porque processos que não são, que a gente não consiga metrificar eles, né, ou calcular eles a todo momento, eles precisam ser amostrados, ok? Então a gente precisa ter um slice, né, uma parte desses dados, ok? Então a gente pode entender que isso aqui, na verdade, é um slice, né, só uma parte de todos os dados, né, por exemplo, da Magalu, né, vamos dizer assim, do Mercado Livre, né, de todos os produtos dele, né, porque aqui eu estou analisando só os nossos dados de informática, por exemplo. Outro ponto, às vezes a gente precisa validar os dados, ok? E quando a gente tem bases muito grandes, a gente não tem como olhar linha por linha, né? A gente, digamos, 1 milhão de linhas com 27 colunas. Não tem como validar. Então a gente vai validar por amostras, ok? Mais pra frente eu vou mostrar para vocês. Tem uma fórmula de amostra, né? Para a gente chegar no número ideal de amostras para ter uma análise ali que a gente considerar ok. Mas importante é isso, né? Às vezes a gente precisa validar as nossas bases, né? Porque ou muitas vezes em código pode deixar escapar, né? E a gente precisa garantir, né? Que a base esteja sólida, né? E seja coerente, porque principalmente quando a gente está extraindo, quando vem de banco de dados é ok, mas muitas vezes em SSV, né, bases que já são predatadas por outras pessoas, pode vir aqui 1, 2, 3, 4, 5 porcentagem, né? E pula para 7. Esse é um dado que eu não vou poder contar na minha amostragem, ok? E ele precisa ser tratado. E a gente fazer a amostragem para analisar a nossa base, ele permite isso. Então, puxamos pontualmente essa parte. Intervalo de confiança. Então vamos lá. O ponto importante: nossos dados eles têm uma variação, né? E entender o ponto de variação deles é o que permite a gente às vezes fazer análise se está crescendo ou não, né? Porque muitas vezes, principalmente nessas análises históricas que nem essa, às vezes quando a gente tem muitos meses, muitos dias, muitas semanas, às vezes as variações estão muito próximas e entender que ponto tá ruim, que ponto tá bom, então a gente precisa de mais uma métrica ali, ok? E a nossa métrica é o nosso intervalo de confiança, né? E vocês vão ver aqui que ele tem um intervalo de confiança, ok? Mas aqui eu vou fazer diferente. Vou usar uma função nova do Excel atual.
Então a gente vai em dados, a gente vai em planilha de previsão. Vou mais aqui opções. Aqui quando eu quero que termine minha previsão, eu vou colocar aqui. Quero que ela termine em dezembro, ok? O início da previsão é em 1º de junho, como eu comentei com vocês. Então, intervalo de confiança, não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas eu entende-se o quanto eu confio, né, nos meus dados, né, de forma geral. As sazonalidades os gráficos. Eu vou incluir estatística, ok? O dado ausente é que eu vou a gente fazer a interpolação. Aqui não tem dado ausente. E essa agregação de duplicados, ok? Esse aqui é um tópico específico, tá, de previsão, que eu vou entrar mais pra frente. E eu vou mudar para colunas. E aqui, tcharam, aqui tá o nosso intervalo de confiança. Mas por que eu fiz tudo isso, né? Vamos dar um zoom aqui, né? Ele abriu em outra planilha. Isso aqui são o alfa, beta e gama. Eles são relacionados à nossa função de previsão. E esses aqui são valores de erros, ok? Estatísticos também, ok? E essa variação que a gente permite analisar o nosso gráfico. Então é o seguinte. Com 6 meses não dá para ter uma boa previsão. Mas lembra que estava em queda? Então o que ele fez? Ele fez que os nossos dados caíssem, né, até o fim do ano, ok? Mas tem uma variação entre esses dados, ok? Então dentro da técnica usada aqui de previsão, ele definiu se aumenta ou diminui, ok? Então ele criou um padrão aqui, ó, de aumento, diminui, aumenta, diminui, né? Variando nos meses, com uma queda um pouco nos meses, ok? A fórmula é essa, tá? Previsão ETS. E essa é a fórmula específica de intervalo de confiança de previsões. Vocês viram ali, tem várias fórmulas de intervalo de confiança, ok? Mas o ponto importante é que você consegue colocar o gráfico de confiança no teu gráfico, ok? Você consegue adicionar ele baseado num valor. E daí ele automaticamente ele vai dar essa previsão. Então, basicamente é o seguinte, a nossa previsão está aqui. Esse é o nosso intervalo de confiança. Então isso significa que a gente está prevendo. Nossa previsão, ela não é necessariamente 72. Ela é 60 até 84. Então, esse é o tanto que está variando a nossa previsão, ok? Então, ela não é esse valor único de 72. Eu vou vender 72. Ela está variando, né? Desse intervalo de 60 a 84 de vendas, ok? Então, é assim que a gente vai... Esse é um jeito da gente interpretar um intervalo de confiança, ok? Então, ele é o tanto que está variando os nossos dados, ok? E enquanto que a gente confia, né? Que nem a margem de erro de 5%, né? E daí geralmente eles... Se a margem de erro, gente, geralmente é para mais e para menos, né? Mas geralmente eles falam... Em jornais eles falam, nossa margem de confiança é de mais ou para menos 5%, né? Mas é isso que vocês têm que entender. Meu político tá ganhando de 10 pontos em relação ao outro, com a margem de erro de 5%. O que significa, né? Se é 5%, pode ser... Ele pode estar 9 pontos ou 11 pontos acima, ok? Bem importante. Então, aqui a gente vê ali a parte de intervalo de confiança, que é a gente entender que é o quanto que os nossos dados estão variando. E por último, a gente chega na nossa correlação. Eu vou deletar aqui só pra gente encerrar.
essa parte de estatística, ela é muita coisa. Eu entendo que talvez não seja fácil. O que a gente tem que entender? Correlação é o quanto os nossos dados... Opa! Ah, tá. Eu fiz coisa errada. Eu preciso de 2 dados, né? Senão ele não correlaciona os dados. Então, eu tenho 2 séries de dados aqui, ok? E correlação vai dar um número, né? Que quanto menor, eu sei que eles estão fortemente relacionados, ok? Aqui deu 1, né? Porque, né? Vocês viram, né? Eu fiz um cálculo, né? Lá no início da aula, do valor fixo, né? De R$2.000 vezes o valor de venda. Então, eles são 1. Eu tô dizendo que eles são fortemente correlacionados, ok? Mas vamos jogar aqui um aleatório entre. Ó, 38.000. Então eu vou usar 40.000. E o maior valor vou usar 60.000. 160.000. Só pra... Então, novamente, aleatório entre os 3. R$160.000. Nossa senhora. Ó, puro caos, gente. Super baixo. Basicamente, estou dizendo que não existe. Não que não existe, mas é uma relação muito baixa, né? Entre esses valores de venda, e esses valores, ok? O correlação, ele serve, né, a gente pode fazer aqui uma interpretação opa, peraí, pode ter algum dado errado, né? Ele também permite que a gente faça uma análise de forma estoque e vendas. Opa, peraí, eu tenho muito estoque, tá vendendo muito. E esse número vai dizer o quão fortemente está conectado, ok? O mercado, por exemplo, analisar qual produto que está vendendo mais. Ou daí eu posso ir tirando valores que estejam baixamente... Ficou negativo, não deveria. Eu vou fazer diferente. Posso ir tirando valores que estejam baixamente correlacionados até chegar aos mais fortemente correlacionados. Com isso eu chego nos valores que eu tenho certeza que... Opa, não certeza, né? Opa, não... Aqui a gente não tem certeza. A gente tem números que permitem análises para tomada de decisões, né? Se eu tivesse certeza, eu tava jogando na Mega, gente. Então vocês viram, aumentou a nossa correlação. Então eu sei que aqui vai ter valores que são mais fortemente correlacionados que o outro. Então, uma das conclusões seria essa, né? Que eu tenho certos produtos que tem uma representatividade de valores de vendas que me tragam mais retorno do que outros, ok? Então é assim que a gente interpreta correlação, ok? Correlação vai desembarcar em outros desdobramentos ali mais pra frente, ok? Bem, foi uma aula difícil para todos, gente. Para mim também, tive que relembrar bastante coisa. Mas essa parte estatística, ela é importante, ok? Porque ela envolve como a gente interpreta os dados, de fato, ok? É a parte que eu falo que se você quer trabalhar com dados, você tem que saber matemática. Talvez não uma matemática avançada, né? Claro que depende da área que você vai seguir, né? Se você vai trabalhar com previsão, né? Por exemplo, com forecasting, você vai ter que saber séries de dados, séries temporais, que vai envolver muito mais a parte de até um pouco de cálculo avançado, né? Dependendo do modelo preditivo que você vai construir. Existem os modelos básicos, que é o que eu vou mostrar para vocês. Como eu já mostrei, né, que são esses modelos já básicos, já tem bastante fórmula, já são bem conceituados. Mais análises, por exemplo, de Mega Sena, análises ali, até, por exemplo, de ações, eles vão usar modelos matemáticos mais robustos. Daí você não vai escapar do cálculo,
sendo bem sincero. E se você vai trabalhar com dados, você não escapa da matemática, gente. O pouco que vocês viram aqui, vocês viram. Todo o tempo a gente tá relacionando, né? Tudo muito básico, nada muito avançado, mas sempre tá relembrando. Parte de funções, né? Essa parte de média, esses conceitos básicos aqui de estatística, e a gente vai ver mais aplicado ali no restante do curso. Ok? E muito obrigado e até a próxima.